A aula de hoje é uma aula muito legal, como todas as outras aulas estão sendo. A aula de hoje, como evitar o branco na hora da escrita, ok? Alguém fez um comentário falando, professora, na hora de escrever eu tenho muitos brancos ali, eu não sei o que escrever, não sei como fazer. A aula de hoje é justamente para te dar dicas aí de como evitar esses brancos na hora da escrita, ok? Muito bem, então como evitar o branco na hora da escrita? E aí? Às vezes as pessoas elas reclamam que elas até sabem o que falar, mas bate um branco, bate um nervosismo, as ideias não fluem, sabe? De fato, se a gente fica travado, o tempo vai passando e vai batendo um nervosismo mesmo. Nesse momento, a gente até tem aquele pensamento assim, poxa vida, eu estudei tanto para essa prova e a pessoa fica um pouco decepcionada. Não fica triste não, porque essas coisas acontecem e a primeira dica que eu tenho para você aqui, para evitar o branco na hora da escrita é o seguinte, você precisa estar preparado para fazer qualquer coisa na sua vida, ok? E como é que se prepara, professora? É aquilo que eu falo sempre para vocês, ok? Primeiro a gente se prepara lendo muito, ok? Você precisa ler bastante e ler qualquer tipo de texto. Eu sei que fica repetitivo falar isso, mas é o fato. Você precisa ler. Lendo, você começa a ter conhecimento das palavras, você vai meio que aprendendo por osmose. Já ouviu essa expressão? Aprender por osmose seria de tanto você repetir, você aprende. Então, aprender por osmose é mais ou menos isso. Mesmo que você não tenha muita facilidade com o português, porque às vezes a gente não tem, acontece. Às vezes a sua facilidade é com a matemática, tudo bem, mas o português é muito importante para a tua vida e você precisa aprender a escrever de forma clara, objetiva, porque durante a vida inteira você precisará escrever, seja para fazer uma prova, seja para enviar um e-mail. Veja bem, então aprender por osmose é isso, de tanto você praticar, você acaba aprendendo. Então a leitura tem que ser uma prática. Aí, disso que você lê, tenha o hábito de carregar um caderninho aí na sua mochila, na sua bolsa, faz um resumo daquilo que você leu durante o dia. Isso vai te ajudando, isso te ajuda não somente a escrever, mas também te ajuda na interpretação, na compreensão, tá? Então, para evitar o branco, primeiro, você precisa ler. Vamos pro próximo tópico aqui. O primeiro deles é ler, ok? A importância de praticar. Você precisa praticar. Ok? Eu já falei isso aqui e eu vou bater nessa tecla de novo. Uma pessoa que tirou a carteira e quase não dirige, ela fica insegura na hora que pega um carro. Então, você precisa praticar. Por quê? Porque toda vez que você pega um texto, se você não tem prática de escrita, vai ser um bicho de 7 cabeças, vai ser um monstro, vai ser tipo essa pessoa que tá com alguém passando mal e o carro tá na garagem e ela chama o Uber porque ela não tem condições de ir dirigindo porque tá insegurança, tá insegura. Então você precisa escrever mais. Deixa eu te perguntar, quantos textos você escreve por semana? Seja sincero, quantos textos você escreve por semana? 1, 2, 3, nenhum? Ó, primeira dica então, ler. Segunda dica, praticar. E por fim, a terceira dica é, gente, controlar o emocional, tá? Eu fui uma aluna que tinha muita dificuldade na hora de fazer prova. Por quê? Porque eu era muito insegura. Tá? Eu tinha uma insegurança, eu estudava para a prova, eu sabia que eu ia dar conta do recado, mas eu era insegura. Então, no momento de fazer a prova, eu ficava tão nervosa que eu suava a mão. Isso tanto prova de ensino médio quanto prova de faculdade. Eu ficava muito ansiosa. Atacava minha gastrite, porque eu tenho gastrite nervosa, e às vezes eu ficava com falta de ar, passava mal na hora da prova. Sendo que eu tinha estudado, quer dizer, hora da prova não é hora de você ficar nervoso. O que tinha que ser já foi feito. Aliás, hora da prova não, véspera de prova. É um erro você passar as 24 horas antes da prova se escabelando e revendo tudo o que você estudou durante sei lá quanto tempo. Não faça isso. Véspera de prova, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir para a sorveteria, tomar um sorvete gostoso. Você tem que ir lá naquele pastel com caldo de cana,
comer aquele pastel gostoso e esquecer que você tem prova no outro dia. Você precisa relaxar. O que tinha que ser feito tem que ter sido feito nas 48 horas antes. 24 horas antes não é hora de você ficar se descabelando, pegando todos os resumos. Isso vai sobrecarregar a tua memória, vai trazer um cansaço. Aí a pessoa fica até de madrugada no celular, ali revendo um monte de vídeo na internet, ou então até de madrugada lá com as folhas de Xerox, de coisas que ela estudou, resolvendo simulados. Isso não irá te ajudar. Pelo contrário, isso vai minar o teu sono, porque você vai ficar tão preocupado que talvez não durma bem. E normalmente a prova é cedo, ou então é à tarde, você precisa se programar, acordar, almoçar, aquela história toda. Então, 24 horas antes, evite a fadiga, não fica se estressando, porque senão vai chegar na hora da prova, o nervosismo, que já é uma coisa natural, vai ser uma coisa incontrolável e vai prejudicar o teu desenvolvimento. A pessoa, quando está nervosa, ela não consegue raciocinar bem. O nosso organismo, ele faz duas coisas: ou ele foge, tá? Ou ele se rende. Numa hora de prova, você não pode fugir, porque se você fugir, você não entrega a prova. Então a pessoa se rende ao quê? Se rende ali ao nervosismo. Fica tão nervosa e rói a unha, e começa aquela bateção de cadeira, e aquela bateção de mão na cadeira, e aquela inquietação balançando para lá e para cá, e faz com que a gente não renda. A gente acaba não atingindo aquele potencial que nós poderíamos por conta do nervosismo, ok? As dicas que eu tenho para vocês hoje para evitar o branco são essas. Leia muito, mas não é para ler em cima da hora, é para ler antes. Comece lendo hoje. Se o teu objetivo é passar no concurso daqui 3, 4 meses, bora ler. Segundo, você precisa praticar. Não adianta ficar só lendo e não escrever, tá? E não adianta também só escrever e não saber se o que você está escrevendo é bom. E por fim, a terceira dica: controlar o emocional. Eu sempre digo isso e eu vou repetir. A nossa live está ficando por aqui. Encontre pessoas que estejam olhando para a mesma direção que você, tá? Você não vai muito longe sozinho, não pense nisso, que você vai muito longe sozinho, porque você não vai. Então encontre pessoas dispostas a crescer com você, a olharem para a mesma direção e arregaçarem as mangas e te ajudarem a chegar lá, ok? E eu quero te agradecer e te mandar um beijo grande. Não se esqueça, o conhecimento liberta, certo? Beijo, beijo, Deus te abençoe, boa noite!